Pedro não foi o primeiro papa. Aliás, Pedro nunca foi papa, nem tampouco líder superior. A igreja primitiva ela era liderada por todos os apóstolos de uma forma democrática. Jesus nunca colocou Pedro numa posição de comando em relação aos outros apóstolos. Jesus sempre foi o único líder supremo. Jesus é a pedra de esquina fundamental para a igreja. O próprio Pedro disse que todos os crentes são pedras na construção da igreja. Em Mateus 18, o Senhor dá a mesma autoridade a todos os discípulos, igualmente a Pedro. A autoridade de quê? De anunciar o evangelho, de fazer pedidos a Deus. O próprio Pedro, no capítulo 2, versículo 6 de 1 Pedro, ele diz que o Senhor é a pedra angular, ou seja, a pedra central, a pedra fundamental. Não é Pedro que é a pedra fundamental da igreja, e sim Cristo. Em Gálatas 2,11, Paulo ele repreendeu a Pedro por uma atitude hipócrita de Pedro. Isso comprova o quê? Que Pedro ele não era autoridade maior, autoridade superior. Caso contrário, ele não seria corrigido nem repreendido, a autoridade maior estaria com ele. Pedro ele tinha esposa, isso é mais uma comprovação de que o ministério dele era outro, não era do papado. Ele tinha esposa, inclusive o próprio Jesus curou a sogra de Pedro. A sogra de Pedro foi curada por Cristo. No livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 5, o apóstolo Paulo ele chega a mencionar que Pedro ele viajava na companhia de uma mulher, na companhia de sua esposa. Pedro ele tinha esposa. Precisamos saber e investigar, na verdade, qual era o verdadeiro ministério de Pedro, e a Bíblia nos mostra isso. A Bíblia nos traz com clareza o verdadeiro ministério de Pedro, que está escrito no capítulo 5 de 1 Pedro, versículo do 1 ao 4. Vejamos agora. Rogo-vos, pois, presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, o próprio Pedro dizendo, eu, presbítero, como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneidade, como Deus quer, nem por sorte nem ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos no rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Ou seja, Pedro, ele afirma aqui que era um presbítero da igreja. Ele se iguala a todos do rebanho. Ou seja, ele está dizendo, eu não sou maior que ninguém. Eu não sou líder supremo. Eu não sou pedra fundamental. Eu simplesmente sou presbítero. Igual a todos do rebanho. Eu sou igual a todos vocês. Até que o Supremo venha a voltar com a sua glória inacessível. Então aqui fica claro o ministério de Pedro, e que Pedro ele nunca foi papa, mas sim um presbítero, e sempre naquela humildade, se igualando a todos do rebanho, no mesmo patamar. E era casado, comprovamos também, inclusive tinha sua sogra que foi curada por Cristo, foi feito um milagre na vida da sogra dele. Espero que todos tenham entendido e que possamos crescer juntos a cada dia em Cristo revelado, que é a palavra de Deus. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos.